Hoje, então, estou aqui a convite da Facop para poder responder algumas perguntas sobre esportes. Então, a psicologia traz algumas análises, olhares e compreensões acerca do processo mental, do funcionamento mental, do atleta, do pro player, quem está ali envolvido no esportes. E aí, recebi algumas perguntas, então, para poder responder. Eu vou ler aqui a primeira, que fala sobre. é, Diz assim: através das entrevistas, descobrimos que quem decide se tornar um pro player, um jogador profissional, tem que se dedicar muito, até mesmo treinar horas e horas. Desse modo, a atividade que se iniciou como entretenimento e diversão acaba se tornando algo mecânico e com muitas cobranças. A longo prazo, isso pode trazer algum problema de ordem psicológica para esse indivíduo? Quando a gente fala de pressão, cobranças, quando algo passa de ser entretenimento e começa a ser algo que me exige e exige das minhas habilidades, das minhas capacidades, eu começo a olhar para aquilo de outra maneira, porque aquilo faz parte da minha vida de uma outra forma, é um meio de produção. É um meio de eu render, de eu mostrar quem eu sou, faz parte ali naquele momento da minha identidade. Então, dentro da psicologia, a gente entende que tudo que foge do saudável, o que começa a te colocar dentro de um funcionamento que não é saudável para você, para a tua vida, dentro do seu bem-estar, isso começa a se tornar prejudicial. Então, quando a gente fala a longo prazo, ter uma vida, uma carga de um pro player intensa como sem cuidados, pode sim acontecer de vir a ter prejuízos, de ter alguma dificuldade, isso trazer alguma dificuldade de ordem psicológica para esse indivíduo. E essa dificuldade pode ser diversa. Pode ser desde uma dificuldade de memorização, que é uma das ferramentas, das condições utilizadas pelo funcionamento mental, pelo cérebro, que se utiliza muito no próprio jogo, na própria prática, mas que dependendo de como é executado, dependendo de como esse pro player tem sua rotina, isso pode prejudicar essa habilidade dele, né? Essa parte da cognição, do processo cognitivo dele. A segunda questão tem um pouco a ver com a primeira. Fala assim, na questão do excesso, que é horas de jogo, dos treinos, como o jogador pode saber que está exagerando? Será que quando tem uma intensidade que é alta, isso pode trazer prejuízos? Sim, depende. Porque todo rendimento, tudo que exige de nós uma habilidade, uma capacidade nossa, vai ter uma necessidade de intensidade naquela prática diária. Então, eu preciso, de certa forma, me disponibilizar e me entregar e colocar ali totalmente o meu foco para que eu consiga executar aquela atividade que eu estou me colocando, né? Então, quando porque o pro player, ele tem ali, digamos que, em média, de 10 a 12 horas de carga de treino. Então, diariamente, é isso que ele passa de tempo, no mínimo. Consideramos que é o que se rende de qualidade, o treino, nessa carga horária média. Então, esse tempo que ele passa ali, é importante que ele tenha, além daquele período com qualidade treinada, ele tenha também o cuidado com a tua rotina, com a tua disciplina, com tudo que envolve a própria prática do esporte. Então, ele precisa, sim, tomar cuidado em como que ele administra esse horário. Então, dependendo do local, do grupo que ele está inserido, qual jogo que ele participa, ele tem que compreender como que é isso administrado ou como que ele pode administrar essa rotina, essa disciplina dele, para que ele consiga manter a qualidade e também a saúde mental. A terceira é como um jogador em ascensão dentro do esportes deve se lidar com a fama imediata que esse meio proporciona.
A fama imediata, ela muda radicalmente a vida de uma pessoa, independente da profissão. Se tratando ainda especificamente sobre um pro player, ele chega ali muito perto, muito próximo de uma ascensão rápida, onde um esporte global de grande visibilidade, alcance, chega. Isso é como se a gente pudesse igualar isso, quando o pro player chega num nível de ascensão dentro da carreira. O que é importante quando isso acontece? É importante que ele compreenda o que é a identidade dele de pro player para a vida dele como carreira, como identidade pessoa. Ele é um atleta, então ele precisa compreender o quanto isso interfere, o quanto essa carreira interfere na identidade dele, em quem ele é, o que ele quer. E aí é onde ele começa, de certa forma, a compreender como que esse mundo à parte, que é o esportes, que de certa forma acaba levando ele a viver um mundo paralelo dentro do mundo real ali de todo mundo, que tem uma vida muito mais voltada para um esporte diferenciado, onde a prática até corporal envolve mais. Então, é importante que ele entenda o quanto de nível de identidade dele está envolvido ali, o que ele tem de planejamento, como que ele vai administrar a carreira, objetivos, tudo que envolve mesmo a importância daquela carreira para a vida dele. Então, ele precisa aprender a administrar isso de alguma maneira. A quarta, os esportes alcançaram um nível em que a modalidade elenca times profissionais, treinamento exaustivo, competições mundiais, prêmios e também torcida, do mesmo modo que no esporte tradicional. Com todos esses elementos característicos, podemos considerar o esportes como um esporte? O esportes ele é considerado um esporte atualmente, então ele é um esporte. O que a gente tem que se atentar é a diferenciação dessa modalidade esportiva. Ele tem ali exigências muito intensas dentro da parte cognitiva. Então, quando a gente fala de um treino exaustivo, e quando a gente fala de um treino exaustivo para o pro player, estamos falando de um treino exaustivo dentro da parte realmente cognitiva, mental, psicológico, emocional. Estamos falando disso. E quando ele administra a carreira dele, ele vai entender como que a parte do treinamento, como que a parte específica de eu sou um pro player vai se encaixar, vai se adaptar às outras necessidades dele. Então, ele tem outras necessidades no dia a dia, ele tem outras necessidades que são importantes para o funcionamento dele, para o bem-estar, para a saúde mental, corporal. Então, desde a alimentação, a atividade física, ao suporte que ele tem, a rede de apoio, ao local que ele está inserido, qual é o tipo de qualidade que ele tem dentro do trabalho dele, porque aí a gente sabe que quando se fala de esportes, a gente está falando também de apoio que vai de materiais mesmo específicos para trabalho. Então, há diversas coisas que podem ser consideradas para que aquilo seja cuidado, para que ele tenha um bom desenvolvimento da carreira dele dentro da prática desportiva, dentro da prática do esportes. Hoje ele é considerado sim, assim como um outro esporte, por exemplo, demanda uma necessidade de treinamento, o esportes também demanda uma necessidade de treinamento. Assim como um outro esporte, ele necessita que exista planejamento, o esportes também é importante que exista, apesar do funcionamento do processo ser muito diferente. Né? Um processo da carreira de um jogador profissional de futebol, por exemplo, é muito diferente quando a gente pega ali para uma ascensão, para um desenvolvimento de um atleta
do pro player. Então, o pro player, ele tem que cuidar muito da saúde mental dele, porque tudo está conectado com o funcionamento mental dele. Ele usa partes cognitivas, processos cognitivos o tempo todo dentro de um jogo. Então, quando ele tem a possibilidade de ter um período de treinamento de 10, 12 horas de carga, ele vai ter algumas tensões, ele vai ter algumas fadigas, ele vai ter estressores, porque o jogo, ele te faz imergir, você fica imerso naquilo, então você vai viver aquele momento, você vai viver onde você se coloca, então você é projetado. Quando você é projetado para aquela realidade, você vai viver aquela realidade. Então, o pro player, ele vive aquela realidade do jogo enquanto ele está no treino, e isso vai envolver as emoções dele, e por isso que muitas vezes ali, nas tomadas de decisões durante o jogo, uma escolha, uma atitude, uma falha na atenção, isso determina um resultado. E aí a frustração também acontece. Então, assim como no esporte, em qualquer outra modalidade. Bom, eu acho que eu respondi as perguntas, foi bacana participar dessa entrevista, obrigada. E acho que eu consegui trazer para vocês um pouquinho também do ambiente, que é aqui onde eu estou, para mostrar um pouquinho do local onde o esportes acontece. Obrigada pelo convite, Fernando. Estou sempre à disposição. Um abraço.